Aleluias. A graça e a paz para todos. Que Deus nessa tarde possa abençoar a tua vida, querido, queridas, rica e abundantemente. Nesse exato momento eu queria meditar com você, estar meditando com você, no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 23. Só apenas um versículo, depois você pode meditar do 23 até o versículo 27. Amém? Aonde diz assim a palavra de Deus. O versículo 27 diz assim a palavra de Deus. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedece? Aleluias, graças a Deus. A palavra de Deus diz nessa tarde sobre os discípulos do Senhor. E sabemos que uma pessoa que entra num colégio na primeira série, para ele poder alcançar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta série, a sexta, a sétima e a oitava série, ele tem que se esforçar muito. E para eles poderem passar de discípulo para apóstolo, existia todo um preparo, toda uma devoção, porque a vocação de Deus sobre a vida deles já existia. Diz a palavra que Jesus agora ele atravessa de uma margem para outra, junto com os discípulos no barco. E ali os discípulos agora vê que Jesus vai para a proa do barco descansar. Só que de repentemente, naquela travessia de um lado para o outro, em fração de segundo, diz a palavra de Deus que se transformam agora, ou se inicia uma grande tempestade no mar, uma ventania tão forte que eles nunca viram, nunca tinham observado ou visto antes. Acontece ali naquela travessia dos discípulos, junto com Jesus. E a palavra de Deus diz que eles já tinham visto Jesus curar, libertar, ressuscitar os mortos, os aleijados andavam, os cegos enxergavam, os mortos ressuscitados. Só que faltava agora algo sobrenatural acontecer na vida deles, para que eles pudessem ver que realmente Jesus estava ali no barco ao lado deles. E a palavra de Deus revela nessa tarde que nessa travessia que o discípulo fazia com Jesus, uma grande tempestade surgiu. E eu creio, no meu entendimento, que eles já tinham orado, que eles já tinham clamado, tentando repreender aquela tempestade, e nada aconteceu. E eles agora entram num momento de depressão tão profundo, porque não aconteceu nada diante deles. Eles mandam agora chamar Jesus, e o discípulo desce, acorda o mestre, e Jesus agora veio, já sabendo, ciente do que estava acontecendo. E Jesus olha para o seu discípulo e chama ele de homem de pequena fé. Mas o sobrenatural já estava acontecendo na vida do discípulo, porque ser chamado de pessoa de pouca fé já é alguma coisa melhor do que aquela que não tem fé. E de repentemente na sua vida, na minha vida, ou na vida de outras pessoas, está surgindo, ou já surgiu uma tempestade tão braba, tão difícil, que nós não conseguimos ainda ver essa tempestade acalmar. Porque a nossa fé desfaleceu e não conseguimos agora enxergar no sobrenatural de Deus. Jesus agora olhando para o discípulo, Jesus levanta as mãos e determina com uma ordem, ou uma ordem imperativa, mandando acalmar o mar e mandando acalmar aquele vento. E imediatamente, aleluias, o vento e o mar se acalmam. E agora, naquele exato momento que se acalma o mar e o vento, os discípulos olham um para o outro
e cochicha um para com o outro naquele exato momento. E Jesus agora desce para a proa do barco novamente e vai tirar o seu cochilo, porque ele estava cansado também. E o discípulo: que homem é esse, que até o mar e o vento lhe obedecem? Aleluias. Primeiramente, aquela tempestade não poderia ser criada nem por Deus, nem aquela ventania também que fazia o mar sacudir o barco para lá e para cá. Não foi Deus que criou. E muitas das vezes, coisas que acontecem em nossas vidas, nós queremos sempre culpar Deus, que Deus que me colocou nessa prova, Deus vai tirar. Nada. Porque se Jesus, que estava ali na proa do barco, repreendeu o mar e o vento, é sinal que aquela tempestade não tinha sido criada por Deus. Porque ele não iria repreender aquilo que o pai dele determinou. Ele simplesmente iria acatar aquilo para a vida dele. Mas aquela tempestade que estava acontecendo naquele mar para estralhaçar ou destruir aquele barco, ela veio do nosso arqui-inimigo chamado Satanás. Naquele exato momento, o discípulo não teve força nenhuma para poder repreender algo que com uma simples palavra determinada por eles iria fazer agora a vida deles mudar. E eles falam: que homem é esse, que até o mar e o vento lhe obedece? Nós já vimos algo acontecer: coxo andar, morto ressuscitar, cego enxergar, leproso ser curado, e aos pobres anunciado o evangelho, porque esse é Jesus. E agora com essa tempestade, agora eu creio mais ainda, porque é o Senhor, é o Mestre que está conosco nesse barco. E muitas das vezes, tempestade tem nos assolado, tem nos assombrado, tem sacudido o barco para lá e para cá, e nós não temos uma autoridade para poder fazer acalmar aquela tempestade em nossas vidas. Muitas das vezes usamos a nossa boca para falar palavras maléficas, para falar mal da vida do nosso irmão, da irmã, do pastor, da igreja, mas não usamos a nossa autoridade para repreender aquilo que o diabo às vezes tem lançado sobre as nossas vidas, porque às vezes nós não conseguimos distinguir o que é e o que não é de Deus, porque não estamos na mesma comunhão. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, quando ele está na mesma comunhão, na mesma visão, no mesmo caminho com o Senhor Jesus Cristo, aleluia, as coisas começam a fluir do jeito que Deus quer. Mas quando nós estamos no caminho, queremos fazer atalhos, ou queremos fazer desvio para nossas vidas, aquilo que nós lançamos na terra é o que nós vamos colher. Aquilo que nós plantamos é o que nós vamos estar colhendo. E muitas das vezes nós colhemos aquilo que nós plantamos. Do que se queixa o homem? Das suas próprias maledicências, dos seus próprios pecados. E agora o discípulo não estava na mesma visão, na mesma comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Andaram durante 3 anos e meio ao lado de Jesus, vendo coisas maravilhosas acontecer, porque Jesus fazia acontecer. E muitas das vezes estamos na igreja há 5, há 3, há 4, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, e ainda não conhecemos o Senhor Jesus, conforme se encontrava aquele jovem chamado Jó. Jó agora no capítulo 42, ele fala para o Senhor: Senhor, antes eu te conhecia só no ouvir. Muitas das vezes pessoas estão na igreja, só conhecem Deus no ouvir, mas não conhecem Deus pessoalmente. E Deus agora, ele consegue vir de encontro, aleluias, ao clamor do seu servo Jó, porque ele foi sincero no seu coração: Senhor, antes eu te conhecia só no ouvir. E tem pessoas dessa forma, que está dentro da igreja, só conhece Deus no ouvir, mas não conhece Deus pessoalmente. O que é, pastor? Conhecer Deus pessoalmente, não tem aquela comunhão íntima com Deus, não busca a face de Deus, não ora, não jejua.
mas às vezes para falar da vida do pastor, da vida da igreja, para falar do irmão, do vizinho, do Bertano, do fulano, do ciclano, sabemos falar. E agora o discípulo, nessa trajetória que eles tiveram com Jesus, eles começam agora a colocar a fé dele em ação. Porque eles não queriam viver na mesmice. Jesus agora morre, aleluias, ressuscita, e durante 40 dias que ele andaram com o Senhor Jesus Cristo, eles passam de discípulo para apóstolo, porque eles já estavam preparados, aleluias, para fazer a obra de Deus. Eles reconheceram que o erro estava nele. E muitas das vezes nós não queremos reconhecer que o erro, a falha, está em nossas vidas, está no nosso caminhar. Nós não queremos endireitar a nossa vida com o Senhor Jesus Cristo. Mas eu creio que nessa tarde, tanto a tua vida como a minha vida vai ser diferente, porque nós iremos dar um basta nisso. Aleluias. E agora, os discípulos simplesmente, eles descansam nas promessas do Senhor. E já sabendo o Senhor Jesus que eles já estavam preparadíssimos para fazer a obra, Jesus olha diretamente para os apóstolos antes de subir ao céu e fala: olha, aquele que crê, obras ainda maiores fará, maiores do que a minha, porque a fé tem que brotar do fundo do teu coração para que as coisas possam acontecer no teu ministério, no teu lar, no teu trabalho, no teu dia a dia comigo. Oh, aleluias. E agora Jesus libera os 12. Aleluia. Glória a Deus por isso. Jesus, querido, queridas, Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. O Senhor Jesus trabalha para aqueles que verdadeiramente trabalham para Ele. Está difícil? Louve ao Senhor. Está enfermo? Louve ao Senhor. Está desempregado? Louve ao Senhor. Estão te perseguindo? Louve ao Senhor. Tua família te largou? Louve ao Senhor. Teus filhos não te vêem mais? Louve ao Senhor. Aleluias. Porque todas as promessas do Senhor passa pelo teste da fidelidade, passa pelo teste do tempo. E se existe promessa de Deus para com a tua vida, para com a tua família, para com o teu ministério, vai se cumprir, queira o diabo ou não, mas vai se cumprir na sua vida. Toma posse dessa palavra nessa tarde. Toma posse, porque Deus, Ele é fiel contigo. Em nome de Jesus.